Olá! Esse vídeo tem o intuito de apresentar o estudo de um artigo científico. O título do artigo escolhido é Revestimentos Semipermanentes para Fundição de Latão em Coquilha, do autor Volker Hoffmann, e esse artigo foi publicado em 2016 na Revista de Fundição e Serviços. O tema central desse trabalho é um revestimento cerâmico para a fundição de latão em moldes permanentes. As propriedades desse material e as vantagens atribuídas a ele serão abordadas no decorrer dessa apresentação. Este trabalho foi proposto pela professora Daniele Bond para a disciplina de Processos Mecânicos de Fabricação. E a nossa equipe é composta por mim, Daniele Bernert, pelo Eric Serafim Luciano e pelo Marcelo Felácio Júnior. A introdução do artigo está dividida em 3 temas, que são o processo de fundição de latão em moldes permanentes, a aplicação do desmoldante na fundição de latão e alumínio e o desmoldante. Para o estudo e fabricação de um revestimento semipermanente para os moldes, foi considerado o uso de moldes confeccionados em cobre, ou suas ligas, e empregados nos processos de fundição por gravidade e a baixa pressão, que serve para séries de produções maiores. Então, agora vamos imaginar um processo de fundição em molde permanente acontecendo. Primeiro, o molde é aquecido, um pouco acima de 100 graus Celsius, para eliminar a umidade nas suas paredes, e em seguida ele é revestido, então o material fundido é vazado dentro dele. Após extrair a peça, o molde é resfriado em água e esse banho é enriquecido com grafite, numa porcentagem de 8 a 25%, que essa camada de grafite atuará como desmoldante, né? E então, após todos esses passos de revestimento, secagem e condicionamento térmico, o molde fica disponível novamente para fabricar uma nova peça. Na fundição de latão, após a desmoldagem, ocorre um resfriamento do molde em água para aproximadamente 100 graus Celsius. E além do enorme efeito que esse resfriamento pode causar, a gente não pode eliminar a possibilidade de contaminação química por meio da água. Além disso, na fundição de latão em coquilha, são formados depósitos de zinco metálico, ao contrário da fundição de alumínio, que isso não acontece. E esses depósitos prejudicam o comportamento de fluidez e o enchimento do molde. Então, um sistema de pintura permanente no molde deverá melhorar essa situação. Antes da gente falar sobre a proposta do autor sobre o revestimento cerâmico, vamos entender como funciona um desmoldante. No desenvolvimento do artigo, foi considerada a pintura à base de grafite como desmoldante, e essa imagem à esquerda do slide mostra a aplicação desse material. A principal função dele é proporcionar o efeito de separação entre o metal líquido do molde e também uma facilidade, da retirada da peça já fundida desse molde. Esse material ele precisa ser aplicado após a fabricação de cada peça e vai oferecer boas propriedades de enchimento, devido à sua estrutura superficial e ao efeito isolante que ela tem. Como a gente comentou no início da apresentação, a deposição dessa pintura em grafite ocorre junto ao banho de resfriamento do molde e a suspensão de grafite é pulverizada em enormes quantidades. Então, uma grande parte não pode ser eliminada de modo controlado, diretamente no molde, e pode contaminar o ambiente e os equipamentos. Olá, meu nome é Eric e eu vou estar falando um pouquinho sobre o desenvolvimento desse artigo. O desenvolvimento do artigo está dividido em 2 partes, em revestimento cerâmico e a evaporação do zinco. Esse revestimento possui composições complexas de aglomerantes e uma mistura de matérias sólidas cerâmicas. E todos os ingredientes são resistentes a temperaturas elevadas. E também tem propriedades hidrofóbicas para não haver solubilidade em água, visando obter um tempo de vida o mais longo possível. E o autor denominou esse revestimento como revestimento BC, ou Binder Coating, ou até mesmo apenas revestimento cerâmico. E essa imagem aqui no slide mostra um molde permanente com o revestimento BC, para a produção de peças fundidas em latão. E quando esse revestimento for aplicado, a temperatura do molde permanente deve ser de 130 graus Celsius, para que o sistema fique completamente isento de umidade residual. E a sinterização do aglomerante nanocerâmico vai ocorrer no primeiro contato com o banho fundido, no caso, na formação da primeira peça,
após o alcance de temperaturas de 350 a 400 graus Celsius, e ele não vai liberar nenhum produto de reação ou umidade. E levando em consideração que o molde ainda será resfriado no banho de água após o uso, é necessário contar com a expansão do metal em torno de 0,5% durante as alterações abruptas da temperatura, e o revestimento permanecerá relativamente rígido. Esse banho em água vai gerar uma nuvem de gás de zinco que ocorre antes do banho fundido. A evaporação de zinco é um fenômeno de segregação na fundição de latão, e durante o enchimento a baixa pressão, o zinco se condensa na superfície mais fria do molde. Como podemos ver na imagem, as camadas têm aparência cinza escura, que leva a crer que se trata de uma camada de óxido de zinco. Uma camada porosa é impregnada e enriquecida pelos gases metálicos, e no revestimento BC, os metais são depositados na superfície. Com o novo enchimento do molde, tem-se então a fusão ou fervura das camadas, o que prejudicaria o enchimento. Além disso, ocorre uma descoloração fosca amarelada das peças fundidas. E a camada de zinco oferece um prejuízo mais agravante para as propriedades de enchimento do molde. Ela determina o seu tempo de vida útil de maneira decisiva. Quando os depósitos são examinados no microscópio, nota-se que ele tem uma aparência metálica brilhante, e essas análises mostraram que nos depósitos haviam gotas de zinco e chumbo metálico. E com o revestimento de cerâmica é possível lavar esses depósitos superficiais com um agente de limpeza especial. Ele vai reagir com zinco, formando um composto solúvel em água, que é dissolvido e lavado no próximo resfriamento do molde em água. Os compostos são classificados como inofensivos também, e o agente de limpeza é modelado de modo a permitir essa reação na coquilha quente. Olá, eu sou o Marcelo e estaremos agora apresentando os resultados obtidos. Bom, os resultados eles podem ser divididos em três partes. Uma delas é o modo de ação deste revestimento cerâmico, o outro, os impactos sobre o ambiente de trabalho e também os resultados na prática do revestimento BC. Sobre o modo de ação deste revestimento cerâmico, podemos citar que é possível sim alcançar um tempo de vida útil acima de 100 vazamentos sem a necessidade de reaplicação. A camada BC ela forma um revestimento resistente de boa aderência nos moldes permanentes em temperaturas em torno de 120 graus Celsius, não sendo necessário sinterizá-los antes do vazamento. Até porque a sinterização ela ocorre depois do contato com um banho fundido e não resulta na liberação de umidade ou gases. E seguindo nessa linha, por meio da composição de diferentes aglomerantes e matérias sólidas, a camada BC ela adquire uma rugosidade ideal e estável de longa duração. Isto garante o enchimento do molde. E também podemos citar que o revestimento cerâmico BC pode perder sim seu efeito, né? Porque ele pode ser borrifado várias vezes, então removido via jateamento e aplicado novamente, de modo muito semelhante a uma camada de grafite. Sobre a ação do revestimento BC no ambiente de trabalho, poucos quilogramas do revestimento BC substituem uma tonelada de suspensão de grafite, levando em consideração que o revestimento é passado apenas uma vez e o desmoldante à base de grafite toda vez que o molde é usado. A exposição das partículas sólidas no ambiente de trabalho, no equipamento e nos operadores é reduzida de modo correspondente. Como o grafite possui uma porcentagem maior de pós finos em nanoescala, o possível risco é fortemente reduzido pela tecnologia BC. E este revestimento não é dissolvido na água de resfriamento. Assim, a eliminação dos lodos de grafite podem ser dispensadas. Então, pessoal, além dos resultados no local e na segurança do trabalho, o artigo também traz os resultados na prática do revestimento BC, o qual nos demonstra o aumento de produtividade de 50% na fundição de acessórios hidráulicos. Isso se deve à eliminação de trincas, que foram evitadas em razão de um ajuste especialmente isolante do revestimento, resultando em peças sem defeitos. Outro ponto também importante de ser frisado, em uma fábrica de acessórios sanitários, todas as instalações de fundição foram convertidas para revestimento BC. E o mais marcante foi a limpeza no ambiente de trabalho dos equipamentos. As interrupções da produção tornaram-se menores
e a água de resfriamento é limpa, sendo trocada uma vez por mês. A equipe agradece por vocês assistirem o vídeo e abaixo está a referência do artigo.